projeto Salvando Vidas para a Eternidade acompanhou com sucesso o lançamento da campanha Impacto Moçambique. Esta campanha que visa a expansão do Evangelho por um evento que vai envolver todo o país. Essa é uma campanha nacional em que, neste dia de 19 de abril do ano 2025, tivemos o privilégio de fazer parte deste lançamento juntamente com o presidente da União Moçambicana, o pastor Chilundo. Ele que esteve aqui na cidade da Beira e o evento colheu todas as igrejas da cidade da Beira, inclusive o distrito de Dondo, distrito da Beira, distrito de Dondo, todos estiveram no mesmo lugar, que é no pavilhão do desporto. Tudo isso para fazer o lançamento e envolver todo o membro. Que privilégio! Este é um privilégio, sim. Você e eu temos o privilégio de fazer parte dessa grande seara, a EDM. Mensagens tão lindas, fortalecedoras que recebemos neste lugar, que vale a pena você conferir já a seguir este vídeo. Para que ele se levante, porque ele é um vaso escolhido para anunciar a minha palavra aos reis, aos filhos de Israel e a todo o mundo, incluindo os gentios. Ali começou então o debate entre Ananias e os hebreus. Provavelmente o Senhor está equivocado. Não posso levantar ao encontro desse homem. Eu conheço de quem o Senhor está falando. Não está falando de um homem qualquer. Está falando de um perseguidor. Está falando de um assassino. Está falando de alguém que persegue a sua igreja. Senhor, está equivocado. Este não pode te servir. E Deus disse: não, Ananias, cumpra a minha ordem. Vai, porque este é o vaso escolhido para anunciar as minhas virtudes. Ananias se levantou-se e foi, restaurou a vista a Saulo. E Saulo levantou-se. Ele caiu como Saulo e levantou-se como Paulo. E dali para diante, ele passou a ser testemunha, tanto entre gentios, judeus, reis, ricos, pobres e todo mundo. Eu quero vos propor nesta manhã que Deus está te chamando como um vaso escolhido para anunciar as virtudes do que Ele fez ao te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem era Saulo? Ele era homem de Tarso, um judeu de nascença. Ele foi criado e cresceu em Jerusalém. Foi instruído aos pés do mais denominado, do mais conhecido mestre da época, Gamaliel, um homem circuncidado ao oitavo dia, segundo a tradição e a prática judaica. Ele tinha como grau acadêmico o homem doutorado na lei. Filipenses 3, versículo 5 confirma isso. Saulo era um homem zeloso, perseguidor da igreja. Filipenses 3, versículo 6 testemunha isso. Quanto à justiça que vem da lei, ele era um homem irrepreensível quando estivesse diante das pessoas. Era um homem justo
diante da sua convicção, justo diante das suas atitudes. Este era o Saulo, sua religião, ele praticava o judaísmo, era dono de suas convicções, ele era um homem destemido, um homem bravo, um homem que não podia se contentar, pelo menos do que poderia conseguir. Este era Saulo. Saulo, para a igreja cristã primitiva, era um inimigo declarado. Ele era assassino, ele era perseguidor, era um exterminador, era um malfeitor. Mas quando Ananias respondeu, o Senhor está equivocado, muito temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui trouxe a autorização dos principais para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava, em outras palavras, dizendo: Saulo é carta fora do baralho. Saulo não é hipótese. O Senhor pode escolher a todos, menos este homem. Este homem não qualifica para ser sua testemunha. Não há como o Senhor pode escolhê-lo para a sua missão. Ele não merece, ele não se qualifica. O que nós não sabemos, e provavelmente Ananias também não saiba, é que Deus não olha a pessoa como ela é. Olha o que a pessoa pode ser nas suas mãos. O que muitos de nós até podemos não saber é que Deus não escolhe homens e mulheres capazes. Ele capacita as pessoas que Ele escolhe. O que podemos não saber ainda é que Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. O que ainda podemos não saber é que Deus não escolhe os poderosos. Ele empodera as pessoas que Ele escolhe. Podemos ainda não saber, Deus não escolhe os instruídos. Ele instrui as pessoas a quem Ele escolhe. Deus não escolhe os justos, porque Ele justifica as pessoas que Ele escolhe. Deus não escolhe os formados, porque Ele transforma as pessoas que Ele escolhe. Deus não escolhe os santos, Ele santifica os escolhidos. Deus não escolhe os perfeitos pela sua graça, Ele aperfeiçoa as pessoas que Ele escolhe. Sim, aos olhos humanos, Saulo não poderia ser um falso escolhido para a missão de Deus. Disse o Senhor: vai, porque este é para mim um falso escolhido para levar em meu nome diante dos gentios, diante dos reis, diante de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você está aqui nesta manhã porque é um vaso escolhido. E este é que é o título deste sermão: vaso escolhido. A palavra vaso ou instrumento, se for lida em grego, keros, também pode significar o quê? Um objeto. Um vaso que representa a pessoa que é repositório do poder e propósito divinos. Corpo, como vaso, contendo o espírito
somos escolhidos como vasos para ficarmos cheios do poder do Espírito, do poder e do Espírito Santo. Você já viu um oleiro lidando com vaso, lidando com barro para formar um vaso? É um processo delicado, é um processo que requer a paciência, é um processo que requer o amor e todo tipo de cuidado. Assim, independentemente do que você for, quando estiver nas mãos de Deus, como o vaso que Ele te escolheu para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus vai te moldar. Quando nós olhamos na Bíblia, vamos encontrar, pelo menos, pode ser que haja mais, 4 tipos de vaso: vaso de madeira, vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro. Isso quanto à utilidade. Estes são os 4 tipos de vasos que podemos encontrar, mas quando nós olharmos quanto à utilidade, encontramos na Bíblia apenas 2 tipos de vasos: vasos para honra e vasos para desonra. A minha pergunta neste momento: não importa se você é vaso de madeira, de barro, de ouro e de prata, o que importa é dizer a Deus que tipo de vaso é você. É para a honra ou é para a desonra a Deus? Todos fomos criados por Deus com grande potencial para sermos vasos de honra na sua presença. Assim como o barro pode tomar várias formas de acordo com o desejo do oleiro, Deus pode nos moldar e nos transformar ao modelo que mais irá glorificar. Mas muitas vezes nós não queremos ser barro, queremos ser o oleiro, queremos ter o controle da nossa vida, queremos decidir a forma que queremos tomar, não queremos a interferência de Deus na nossa vida. Achamos que conseguimos moldar-nos sem a ajuda de Deus. Saiba uma coisa: o vaso é cozido pelo oleiro e se torna algo diferente e duradouro. Da mesma forma, Deus poderá me levar a passar por algum foro de tempestades, poderá me levar a passar por algumas circunstâncias para te transformar num vaso a seu bel prazer. Assim foi com o apóstolo Paulo. Olha, ele é vaso de honra para mim. Ele vai pegar aos gentios, ele vai pegar aos reis, ele vai pegar aos filhos de Israel, e eu vou lhe mostrar quanto deve sofrer pelo meu nome. Sim, quando nós avançamos para o capítulo 12, digo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a narração que vai do verso 23 até o verso 33, Paulo mesmo testemunha isso. E ele disse: eu trago nas marcas de Jesus, trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ela escreve isso em Gálatas 6:17, e quando ele continua a narrar as marcas que ele traz no seu corpo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 33, ela diz: continua dizendo o apóstolo Paulo: eu sei o que é sofrer em nome de Jesus Cristo.
quando ele apresenta as marcas que traz no seu corpo em sofrimento como vaso escolhido por Jesus, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. Foi 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. Uma noite e um dia passei na varagem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de salteadores muitas vezes, em perigos de patrícios, não posso dizer. E ele continua a narrar o quanto, como vaso escolhido para anunciar a Jesus, em perigos entre os gentios, em perigos entre a cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigos em famílias, em vigílias, muitas vezes em frio e nudez. Quem enfraquece, que também eu não enfraquece. Quem se escandaliza, e eu não me escandalizo, disse o apóstolo Paulo. Por isso trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. É você o vaso escolhido para a honra. Tem alguma marca no seu corpo que mostra que Jesus te escolheu para a honra. Tal como eu disse ao iniciar esta mensagem, os meus últimos 18 dias não foram de todos brilhantes. Aquilo era dia 3 deste mês. Estávamos dentro da semana de Santa Convocação, que iniciou no dia 29 de março. Todos os pastores da cidade de Maputo estavam espalhados pelas igrejas da cidade de Maputo. E eu tinha sido colocado na Igreja Internacional de Maputo. Iniciamos a semana naquele dia, o sábado 29 de março, que foi o 13º. Levamos a semana até ao dia 3. Me lembro claramente que era quinta-feira, naquela semana, e eu já sonhava com a viagem para vir à cidade da Beira. Então, fiz a solicitação ao Departamento das Finanças da União para que providenciasse a passagem que me levaria à Beira, justamente para começar o trabalho neste momento, e aqui e neste lugar. Foi, depois de ter a cotação pela agência de viagens, o preço era proibitivo. Olhando para aquele preço, e se eu tivesse que viajar, era voltar a não poder mais viajar, porque o meu orçamento estaria esgotado. Então procurei entrar no balcão diretamente da LRM. A diferença foi muito pouca, de apenas 2.000 reais, mas olha, é poupando que a gente economiza. Decidi comprar a passagem no dia 3 e continuei na semana da Santa Convocação. Estamos agora no dia 4, sexta-feira, dia de muita pressão, agenda lotada para correr atrás disto, atender assunto da família, assunto do trabalho, e finalmente ir para a igreja e pregar no final daquele dia 4. Algo estranho senti no meu corpo. Formigueiro na minha perna esquerda, alguns calafrios. Eu parei o carro, entrei numa farmácia para me informar sobre a minha pressão arterial. Estava a 186. A máxima e a mínima estava se parecendo. Era alta. A partir dali, eu referi
desci, puto, saímos e voltamos para casa. Não podia dormir sem chegar ao banco. Eu fui para o banco de socorros. A pressão arterial estava acima dos desejos. Não tinha como ser declarado vivo. O médico recitou-me aí uma medicação. Tome um comprimido, repose aqui por 1 hora, voltarei a medir a sua pressão arterial. 1 hora de tempo depois, a pressão arterial estava mais do que quando consultou-me da primeira vez. Sabe, queridos, não temos cuidado dos médicos. Em Deus. Não está em condições de um médico consciente de sua responsabilidade dizer: olha, vai para casa, toma essa medicação, estará bem. Deveria ter sido internado. Voltamos para casa. Aquela noite foi uma verdadeira noite de pesadelo. Tomei o comprimido, me deu o segundo, já tinha tomado 2, não podia repetir. Fomos a dormir. Foi uma noite brava. E eu devia fazer o encerramento da Semana de Santa Convocação, no sábado, dia 5, não pude ir fechar a semana. Fiquei em casa. Naquele domingo, fiquei em casa. Segunda-feira, tentei me levantar. E, aliás, já no domingo, percebi que não deveria voltar ao hospital. Voltei e encontrei uma outra médica. O que me levava a voltar para o hospital é porque aquela medicação estava verdadeiramente, literalmente destruindo o meu corpo. Estou a lutar para cicatrizar as marcas. A alergia que veio daquele tratamento. Então, a médica trocou e deu-me um outro medicamento. E a partir da segunda-feira as coisas começaram a se equilibrar. E fui levando a semana toda com uma pergunta na cabeça: viajo para a cidade da Beira ou não? Tinha sido recitado todos os tipos de exames. Eu fiz os exames e deveria apresentá-los ao especialista. Levei-os na terça-feira da semana passada. E quando ele leu todos os indicadores, ele disse: olha, tudo está dentro dos parâmetros. Tudo está dentro dos parâmetros. Apenas há 2 elementos que estão desequilibrados: o potássio e o sódio. E você pode cuidar disso para melhorar. Mas, entretanto, ele marcou a consulta para que eu voltasse ao controle no dia 21 deste mês, que é daqui a 2 dias. E quando saí da consulta, fui sentar no carro e comecei a meditar, a orar. E o programa também. Pode acontecer ser lindo, senhor? Pode. Foi anunciado. A igreja está à espera. Depois de orar, Deus me disse:
Foi um final de semana muito agitado novamente, porque 2 programas aconteciam em simultâneo. Programa de educação em Vilanculos, que era de âmbito nacional, e tínhamos na cidade de Maputo a presença do pastor Mulambo. Então, eu preferi dizer que não, o pastor Moreira, da Darana, vão para Vilanculos. Eu fico aqui com a visita do pastor Mulambo, porque me interessa sentar com ele para alinharmos a estratégia do lançamento do Impacto Moçambique 2026. É o que aconteceu. Passamos sábado passado na igreja da Verdade, onde estavam todos os pastores e os líderes da igreja. Iniciamos esta semana que termina hoje. Fui levando cada dia, um após o outro, monitorando a minha pressão arterial 2 vezes por dia. De manhã, ao acordar, à tarde, antes de meditar. Indicando que tudo estava a correr muito bem. E prontos, quando chegamos na sexta-feira, novamente, algo me disse que não vai haver. Liguei para o financeiro associado, peço para cancelar o voo. Por favor. Irei marcar nas datas próximas só para eu ir atender a graduação anual. Fiquei todo dia pensando, isso já é a tarde de sexta-feira. Ele tentou, quando ligou para a companhia, disseram que até podemos cancelar, mas não há nenhuma vaga na semana que o senhor pretenderá ir também. Vamos, não tinha outra coisa a fazer. Peguei o telefone, mas pode continuar a tentar, se aparecer uma chance, vamos te encaixar. É nesse momento que eu liguei para ti, pastor, a dizer que olha, esteja preparado para uma ou 2 coisas. O programa do sábado tem que acontecer, com a minha presença ou sem a minha presença. Pastor Manga, posso imaginar a cair minha cara. Tudo aquilo que estava projetado e a igreja deixa de dizer que está de parabéns. A administração preparou este evento. Pastor, sei que saúde está em primeiro lugar, mas Deus vai cuidar do resto. Porque quando eu falei com ele, dizia que essa não era a resposta final, era apenas quando ele disse que sim, já conseguimos cancelar, dizer, confirmar que não veio. Mas infelizmente isso não foi possível e depois voltei a confirmar que eu vou à cidade. O que quero dizer nesta tarde, querida igreja, pela primeira vez na minha vida, já parei para pegar. Era por minhas forças. Talvez até fosse para o meu ego. Mas a última noite que eu tive, foi uma noite de transformação. Foi uma noite de verdadeiro encontro com Deus. Depois que nós saímos do culto de abertura do sábado na igreja da Pontageira, eu cheguei no quarto para conferir as notas desse sermão que devia apresentar aqui,
Orei e pedi para dormir. E eu não dormi. Literalmente não dormi. Primeira leva, quando fechei os olhos, aparece o pesadelo de um curto-circuito queimando a minha casa. Perdi o sono. Acordei. Tentei virar para o outro lado, ver se pegava sono e eu precisava de descansar. Veio mais uma onda de pesadelo. Estava numa verdadeira batalha espiritual. A questão não era a pressão arterial, era uma batalha espiritual. E naquele momento chegou um ponto na vida, à noite, em que o cenário foi terrível. Terrível e nunca experimentei. Estou a falar da noite de ontem, porque alguém não estava comigo. Fisicamente, eu sentia que estava recebendo bofetadas. E eu que até então tinha me queixado apenas pela perna esquerda, agora a perna direita também estava a ficar com dificuldades. O meu corpo estava gelado. E eu me levantei. Clamei ao Senhor. Se o Senhor me trouxe aqui, é para a sua honra e para a sua glória. Que o diabo seja envergonhado. Eu fiz uma oração tão poderosa naquele momento, durante a noite. É quando todo o cenário caiu na minha mente. Todo o cenário caiu na minha mente. O problema é sim da pressão arterial, mas esta era uma fraqueza que o diabo queria se aproveitar. Porque os dias não atingiram apenas fisicamente, atingiram espiritualmente. Não me atingiram apenas espiritualmente. E algum dia aí, no meio da semana, o meu computador foi abaixo. Todos os dados perdidos, todos os planos perdidos. Fui entregar ao técnico, ele trabalhou e trouxe a mensagem: pastor, não há solução para o seu computador. 10, 20, 30 anos de informação. Porque eu até quando me deu o computador me disse: aqui está o disco externo de 1 tera. Antes de você formatar o computador, transfira toda a informação para este disco externo. O disco externo também queimou. Isso foi terrível. Ao longo dessa semana, eu vivi verdadeira batalha. Mas devo dizer nesta manhã, e em nome de Jesus, a batalha está ganha. A batalha está ganha. Eram 20 horas da quinta-feira, estava ainda no escritório com o técnico, e ele havia recuperado até então 80% de toda a informação. É a partir dali que eu confirmei que devia vir a cidade Amélia, porque Deus me escolheu como vaso para usá-lo. E a partir dali foi procurando evidências. Dormi na sexta-feira, a noite foi da quinta para sexta, foi relativamente pacífica. Levantei animado ontem para o aeroporto, cheguei no aeroporto, fiz check-in. Sabe, o único avião que se levantou ontem, naquela hora que deveria sair o voo para Nampula, Lixinga e outras
adversidades, só foi um voo para a Beira. Só foi um voo para a Beira. Nenhum outro voo, mas tinha passageiros que tinham acabado de fazer check-in, indo para outros destinos, mas na placa não tinha nenhuma aeronave. Qualidade de voo, tranquilo, sem questionamento. A hora de partida e a hora da chegada. Não era para ter sido. Este dia não era para ter sido. Porque ainda quando na noite da quinta-feira falo com o diretor Vladimir, ele me diz: pastor, Beira está chovendo torrencialmente. Eu louvo a Deus quando vejo a todos vocês aqui nesta manhã. Eu sei que vossas casas estão inundadas. Quando nós descemos ontem de manhã, tínhamos que descer debaixo de guarda-chuvas, não tinha como. Só da aeronave para a sala de desembarque teríamos molhado completamente. E pela primeira vez, das tantas que já viajei para a cidade da Beira, pude ser transportado pelo ônibus, pelo Massimum, pelo autocarro, do avião para o desembarque. Tratamento VIP que era de ontem, mas as coisas ficaram claras nesta última noite. A batalha não era sobre a minha coisa, era uma batalha espiritual, que em nome de Jesus Cristo está ganhando. Por isso que, quando me coloco de pé diante de vós, nesta hora, digo o faço pela graça de Deus. E Deus seja glorificado. O nosso propósito é para que cada um de vocês que está aí sentado seja também um vaso escolhido por Deus. O vaso escolhido para a honra e glória do nome de Deus. Eu estou falando algo que vi, mas também algo que vivi. E se alguém está aqui nesta manhã que gostaria de dizer: Senhor, estou aqui, use inteiramente o teu ministério. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, entregasse a sua vida a Jesus. Nós temos um grande trabalho diante de nós, daqui para frente. A igreja não pode continuar sendo a mesma. Eu declarei a Deus nesta última noite: Senhor, não quero ser mais a mesma pessoa. Daqui por diante, renove a minha vida na família, renove a minha vida no ministério, renove a minha vida em todas as áreas. Use-me como vaso que tu escolheste para anunciar o teu nome entre os gentios, entre os reis e entre os ricos. Por isso, honrado e glorificado seja o nome de Deus. Vamos agora lá. Pai querido, que está nos altos céus, se há alguém aqui nesta manhã que te adora em gratidão da manifestação da sua graça, dentre tantos, o principal sou eu. Terá-me medidas o poder do teu Santo Espírito. Eu cheguei aqui pela tua graça. Tudo indicava que não poderia estar aqui. Ao despedir a família, ficou surpresa. Os outros que ouviram que estou aqui na Beira não acreditaram. Mas aqui estou, porque o Senhor se manifestou. Faça o mesmo na vida de cada pastor que está aqui. Faça isso na vida de cada homem que está aqui. Faça isso, Senhor, na vida de cada jovem que está aqui. Provavelmente a pessoa não conhece a batalha que está travando, até que passa pela experiência que eu passei esta noite. Mas quando isso acontecer, permita que seja vencedor pelo nome de Jesus Cristo. E
quando isso tiver acontecido, nós iremos para a nossa última tarefa, aquela que é confiar a nós, a pregação do Evangelho, para que logo o Senhor venha e venha depressa.